Já postos aqui na minha cozinha para fazer a nossa cerveja, mas vamos falar primeiro sobre equipamentos. E o primeiro equipamento que eu vou apresentar aqui, eu já adianto que não é um equipamento essencial. Ele é importante principalmente para quem quer economizar. É o moedor de grãos, né? E o moedor de grãos, ele pode ser um moinho de rolo, ou ele pode ser esses aqui, né, mais comuns e mais baratos, inclusive, né, que são manuais. Mas eu posso também acoplar, tirar a manivela aqui e acoplar uma furadeira com um gancho, e aí a gente pode também automatizá-lo, que é o que eu faço, inclusive. Hoje, como eu falo que ele é desprezível, é porque a gente pode comprar o grão numa brew shop já moído. E para quem tem pouco espaço como equipamento, quando eu moí os grãos aqui no equipamento, tem muita sujeira. O moedor ele é bom para quem faz grandes quantidades de cerveja e acaba comprando os grãos também, principalmente o malte base, compra em grandes quantidades. Então, em sacas muito grandes, que aí ele vai, ao longo do seu processo ali, dos meses, ele vai gastando esse grão e aí fica mais barato mesmo. Mas, em relação à praticidade, vale a pena comprar o grão moído, é o que eu faço hoje. O segundo equipamento, então, já com o nosso malte moído, a gente vai precisar então de uma panela. Eu comecei com a panela cervejeira pequena. Essa é uma panela cervejeira para 5 litros. É um caldeirãozinho de 8,7 litros que rende em torno de 5 litros no final. Qual que é a característica da panela cervejeira, né? Então a gente tem essa torneira dentro, né, saindo aqui depois para a gente tirar por baixo aqui o líquido. E eu vou precisar, para essa panela, de um filtro, que é o que a gente chama de filtro bazuca. Também dependendo do processo de produção. Eu hoje não uso mais o filtro bazuca, eu vou explicar também. O filtro bazuca, né, ele é acoplado então aqui internamente dentro da panela. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que fica. Então ele vai dentro da panela. Deixa eu tentar pegar um ângulo melhor aqui para mostrar. Então dentro da panela aqui ele faz esse filtro. A cama de grãos, né, quando a gente coloca o grão, a água, ela então vai por cima dele e os furinhos vão permitir que passe só o mosto por ela. Ele é importante quando a gente faz o processo de recirculação, que é uma forma de ir filtrando a cerveja ao longo do processo, e no processo final, quando a gente faz lavagem dos grãos. O que é a lavagem dos grãos? A intenção nossa com a mosturação, eu já disse sobre isso, é a gente converter o amido em açúcar. Mas no caso dos grãos, dessa cama de grãos, quando a gente vai baixando a água, ela ainda fica com muito açúcar entre os grãos. Então a gente aquece a água numa temperatura até um pouco acima do que a gente fez a mostura. A gente aquece a água por volta de 76 graus e vai lavando, vai jogando a água por cima desses grãos, e aí ela vai retirando esse resto do açúcar, e aí você tem um rendimento maior no final também. Maior, mas aí eu vou mostrar também que é relativo, né? Porque eu posso também fazer por outro método. Esse é um método convencional, que eu chamo de convencional, né? Para algumas pessoas que já começaram no outro método, vai falar que o outro é o convencional. Bom, como eu comecei por esse, eu chamo esse de convencional, então vocês entendem aí dessa forma. É porque eu comecei, né? A ideia desse método, ela é muito interessante porque ela deixa a cerveja mais limpa. Então a cama de grãos, ela faz um filtro, a água vai passando ali pelos grãos, vai retirando o açúcar e faz um filtro. Como a gente extrai o mosto por aqui, eu vou ficar então só com os grãos no final do processo, aqui dentro da panela. O problema é, quem tem mais espaços geralmente usa mais de uma panela. Usa uma panela para mostura e usa uma panela para fervura. Então ele tira o líquido de uma panela e passa para outra. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês que o processo é o mesmo, mas eu vou mostrar para vocês o meu caldeirão novo, né?
E esse é um caldeirão, o meu velho novo caldeirão. Esse é um caldeirão de 45 litros e ele rende, eu consigo fazer aí 20, 25 litros de cerveja com ele, tá? Qual que é a história desse caldeirão? Isso aqui é bacana. Esse caldeirão é da década de 80, o meu pai utilizava, comprou esse caldeirão para fazer cerveja. Ele não deixava cozinhar absolutamente nada nesse caldeirão. Então ele só era utilizado para cerveja. E quando eu comecei a fazer com esse caldeirãozinho pequeno, a minha mãe estava antenada lá na casa dela, e um dia eu comentando com ela que estava rendendo muito pouco a cerveja, que era muito trabalho, se eu tivesse um caldeirão maior. Eu lembrei desse caldeirão. Falou assim: a gente ainda tem aquele caldeirão cervejeiro, mãe? Ela falou assim: tem, tá reservado para você. Sabia que você ia querer ele quando você começou a fazer cerveja. A única diferença desse caldeirão é que ele não tinha torneira. Então, o processo que se fazia antigamente era um processo mais trabalhoso ainda. Mas com a torneira, gente, isso é uma mão na roda, tá? Essa torneirinha, por incrível que pareça, ela quebra muito galho, porque retirar o líquido por baixo aqui agiliza o processo. Mas o espaço para você guardar 2 caldeirões grandes é muito grande também, né? Então, para quem tem pouco espaço, que mora em apartamento ou em casas pequenas, é mais difícil você ter 2 caldeirões. Então, eu passei a utilizar esse caldeirão, mas eu uso ele só um. Então, para isso, eu tenho que tirar todo o líquido por baixo, da torneira, passar para um outro recipiente que eu uso aí os meus fermentadores para isso, e aqui está o meu fermentador. Esse é adaptado. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, mas eu tenho que passar todo o moço para o fermentador, e como ele vai render 20 litros, quando eu passo para cá, dá em torno de 27 litros. Então eu passo para o fermentador e hoje aproveito para usar a minha panelinha de 8,7 litros. Ela é apoio aí também para o meu processo de produção. Quando não, eu uso os meus fermentadores, os baldes... Opa, caiu ali um... Os baldes alimentícios, tá? Então, são esses baldinhos comuns, né, brancos, que a gente pode também colocar ou não uma torneira, né? E eles são propícios também para fazer fermentação em pequenas quantidades. Esse era o fermentador que eu utilizava para cerveja quando eu fazia 5 litros. Hoje eu uso então esses galões de água mesmo. Vou mostrar o processo, como que é a fermentação em relação a ele, a adaptação, e como que isso já está até bem desenvolvido na indústria, e o pessoal já faz até o preparativo todo para ele ali, a adaptação para a gente usar o galão de água como fermentador. E eu vim falando então sobre a dificuldade que eu tinha que passar todo o líquido para o caldeirão, do caldeirão para o fermentador, lavar o fermentador, tirar a cama de grãos, e é um volume grande, vocês vão ver no final tanto que sobra de grãos, né? E ele aí está mais inchado, porque ele foi hidratado, então ele já absorveu água. Então é um custo de tempo muito grande, porque a gente tem que tirar, tem que lavar, porque depois eu vou retornar com o moço para o caldeirão para fazer a fervura. Então esse é um processo que era mais complicado. Como que a gente resolveu isso para ganhar tempo? Que é um módulo que a gente chama de BIAB, que é Brew in a Bag, né? Cozinhar num saco, né? Fazer a cerveja dentro de um saco. Bom, o que isso significa? Eu preciso de um saco, então, de voal. Esse saco é branquinho, tá, gente? O meu que já está encardido mesmo por fazer cervejas mais escuras. Mas o processo é esse, eu já posso até trocar esse aqui. Voal é um tecido muito barato. Eu fiz o saco em casa, tá? Eu fiz ele com elástico. Tem outras formas de fazer com costura, que fica até melhor, que é o próximo que eu vou fazer com costura. Mas é o que eu venho utilizando aí há cerca de 1 ano e é excelente. Então aqui eu preparo o meu saco de grãos.
Aí eu vou precisar de um outro equipamento aqui que eu já vou falar sobre ele, que é o termômetro. Aqui eu já adiciono a água. O termômetro serve para eu saber a temperatura que eu vou adicionar o grão e depois controlar essa temperatura durante toda a abraçagem. Então, termômetro é um equipamento essencial. Esses termômetros aqui a gente compra aí nessas lojas que vendem produtos chineses, são baratinhos. Eu tenho esse aqui há cerca de 8 anos e ele nunca deu problema. Não lembro nem de ter trocado a pilha dele, tá? Essa aqui é a verdade. Então, dura bastante também, vale a pena o investimento. É um investimento que, inclusive, a gente pode aplicar para outras coisas aí na cozinha também, fazer iogurte, por exemplo. Mas, a partir daí, eu vou, então, adicionar os meus grãos dentro do caldeirão. E aí a diferença vai ser que eu vou retirar os grãos ao invés de fazer aquela filtragem toda por baixo. Eu já retiro ele diretamente. Eu faço a suspensão, coloco aqui um suporte, tá? Eu estou usando, no meu caso, uma grade de fogão velho. Eu uso a grade aqui e aí eu solto ele e aí deixo ele escorrendo. Enquanto ele já está escorrendo, eu já acendo o fogo e aí eu ganho muito tempo. Mas ganho muito tempo. Foi mais de 1 hora no total desse processo aí. Eu ganhei cerca de 1 hora na minha produção de cerveja. Hoje eu vou mostrar para vocês e vou colocar hora a hora. Lógico que eu vou fazer os cortes. Uma abraçagem minha dava em torno aí de 5 horas, 6 horas. Hoje dá em torno de 4 horas, 4 horas e meia, quando muito. Então, eu não vou fazer esse processo todo, eu vou adiantando as etapas, mas mostrando para vocês o tempo, quando que eu começo, e eu vou destacando para vocês terem essa noção do que é o trabalho, tá? Praticamente em todos os momentos que eu vou fazer cortes, eu vou estar ali sentado no meu computador. Essa que é a verdade, eu estou assistindo a televisão, eu posso deixar aqui por vários minutos sozinho a panela, só esperando a sacarificação. Então, o trabalho não é ficar aqui o tempo inteiro, né? Às vezes as pessoas pensam que é extremamente trabalhoso, não deixa de ser trabalhoso, mas eu faço isso com muito prazer. Então, assim, eu nem vejo o tempo passar e também não fico tanto tempo aqui. Alguns amigos que vieram fazer cerveja comigo em casa já até relataram isso. Falaram, não, eu achava que era muito mais complicado, mas vocês fazem de um jeito leve, né? Em determinado momento a gente começa a tomar uma cervejinha, né? Eu e minha esposa aqui fazendo abraçagem geralmente. Então a gente toma uma cervejinha, vai conversando. Então é uma tarde de domingo, é uma tarde de sábado, né? Às vezes eu chego a fazer até 2 vezes. Eu faço pela manhã no sábado e faço pela tarde também. Dou uma descansada, faço à tarde entrando ali para o final da noite. Eu consigo fazer em um final de semana, então, cerca de 60 litros de cerveja. Daria para fazer 80 se eu pegar manhã e tarde, sábado e domingo? Daria. Né? Se eu quiser entrar para a noite, dá até para fazer mais tempo, mas não compensa. E também o meu freezer, que é o outro equipamento. Deixa eu até mostrar para vocês aqui já o freezer, que eu acho que é importante. É um outro equipamento, então, que a gente tem que utilizar. Bom, gente, esse aqui é o meu freezer, né? Estou aqui, inclusive, com várias cervejas aqui, mais de 60 litros aqui, já preparada para o invase. Inclusive, na hora que chegar a parte do invase, eu vou mostrar uma dessas cervejas aqui, né, no vídeo, porque a que eu vou fazer hoje, ela vai ficar aí mais de 30 dias para a gente esperar para degustá-la. E aqui, então, está o meu controlador de temperatura, né? Ele tem uma função tipo relé, né, que ele vai ativar e desativar de acordo com o que o termostato está dando de resposta ali para ele, dando de feedback, né? A instalação dele é um pouco chata, eu tenho um vídeo também na internet que fala sobre isso, mas aqui está bem especificado como que você tem que fazer toda a instalação. Isso é controlado a partir da tomada do próprio freezer, mas a ideia aqui não é mostrar especificamente esse equipamento, né? E cada um também tem uma especificação diferente de montagem. Posso fazer cerveja sem o freezer? Posso, mas o controle de temperatura ele é um diferencial muito grande na fermentação e na qualidade da sua cerveja. Existem fermentos que resistem a temperaturas mais altas, até 30 graus,
Então é um fermento mais genérico. Eu já fiz cerveja assim antes de ter o freezer, antes de ter o controlador de temperatura, né, para controlar a temperatura no nível que eu quero. Então, o que acontece, gente? O freezer aqui, ó, a função dele é controlar a temperatura de fermentação. Isso vai depender do estilo, geralmente em torno aí de 18 a 20, 22 graus, dependendo do estilo. Eu geralmente faço entre 18 e 19, a maior parte dos estilos. E aqui nós temos uma diferença. Eu falei um pouco sobre a cerveja, mas não falei sobre os estilos. Nós temos 2 tipos de estilos de cervejas básicos. Na realidade 3, mas um estilo é o de alta fermentação. Essa fermentação aí, entre 18 e 22 graus, é considerada uma fermentação em alta temperatura, que seria a temperatura ambiente. No caso, se eu for utilizar, não for controlar a temperatura, eu uso esse fermento mais genérico, que resiste a temperaturas mais altas ainda, produzindo o seu efeito ali, ainda fermentando a cerveja, né? Sem nenhum tipo de geração de algum off-flavor, que é algum tanto sabor quanto aroma indesejável que a gente não quer na cerveja. Então, a gente evita a produção de outros subprodutos da cerveja que possam interferir no sabor e no aroma. Essa temperatura, então, esse controle, quando a gente faz em nível ambiente, eu posso fazer dessa forma, deixando no ambiente que eu sei que está variando ali num dia entre 18, 15 graus até, entre 15 e 30 graus, com esse fermento mais genérico é tranquilo. Controlando a temperatura, então, o controlador ele é um termostato, né? Ele tem um termostato dentro e ele é um relézinho que liga e desliga, mantendo sempre a temperatura nesse controle do termostato, no nível que você quer. E aí você garante que a levedura vai trabalhar sempre naquela temperatura específica. Então os nossos bichinhos estarão sendo bem tratados e com isso eles vão tratar bem também a nossa cerveja. Essa que é a base para isso, tá? Mas, especificando aqui, em relação aos equipamentos, então, um freezer como esse é uma mão na roda. Pode ser uma geladeira também, funciona da mesma forma, uma geladeira velha e tudo. Esse é um custo adicional. Há pessoas que usam coolers e baixam a temperatura com gelo, né? Então, ao longo do processo, dentro de um cooler ou de uma caixa de isopor, né, as pessoas colocam ali o fermentador ali dentro, colocam placas de gelo, geralmente fazem o gelo com garrafas PETs e colocam dentro. E ao longo do processo o pessoal vai compreendendo quanto que precisa de colocar, qual é o efeito e mantém também esse controle de temperatura. É uma outra forma de fazer com custo mais baixo. A partir daí, né, deixa eu só mostrar aqui ainda outras possibilidades do filtro Bazooka. Essa aqui é uma torneira, é uma mangueira, né, de gás de cozinha, aquelas mangueiras de metal. Na realidade a gente corta ela, então tem que serrar. Eu que fiz essa aqui, a gente serra, e aí eu coloco aqui um nip, né, um nipple, e fecho ela aqui com braçadeiras. Então cortei de um lado do outro, tirei a mangueira de borracha que tinha dentro. É um trabalho pesadinho, porque essa mangueira fica bem agarrada, sabe? A gente tem que fazer muita força, muita paciência. Eu gastei uma tarde inteira para fazer isso. Mas eu acabei utilizando ela para o caldeirão grande. Ela fica enrolada embaixo do caldeirão aqui, né? Funciona da mesma forma, ficou excelente. E fiz uma pequena também, no caso, quando eu precisar para o caldeirão pequeno. Já testei as duas funcionam muito bem, tá? Então, esse é um processo para quem vai utilizar no outro método. Hoje eu não uso mais, então, o filtro Bazooka. Eu uso o bag, né? O bag, eu tenho defendido ele. A diferença da cerveja, fica melhor, fica pior? Não percebi diferença. Percebi diferença sim em relação à clarificação. No bag eu não consigo manter uma cerveja tão limpa quanto eu mantinha
antes, mas tenho aprimorado esse processo. Vou mostrar aqui alguns equipamentos que estão me ajudando nisso, e minha cerveja já está num nível que eu estou gostando muito de novo, não só de sabor, como da clarificação também. Então, eu tenho defendido muito o uso do bag, principalmente para quem mora em apartamento, tá, gente? Em espaço pequeno. O bag é muito mais prático, como eu falei, a gente ganha tempo também. Bom, além do termômetro, a gente precisa aí de balança. Também essas balanças de cozinha comum, tá? Essas balanças chinesas também, né? São baratas, são mais baratas. E são equipamentos que a gente acaba utilizando aí para fazer outras receitas, fazer bolo, fazer um pão, fazer outras receitas em casa para a gente dosar ingredientes. Até pouco tempo eu usava tanto para dosar o açúcar que eu vou utilizar para refermentação na garrafa, que é um processo que eu ainda vou mostrar para vocês daqui a pouco, para pesar o meu grão, quando eu fazia a moagem em casa, então eu pesava, já não uso mais para isso, e usava também para dosar o meu lúpulo. Hoje o lúpulo, como às vezes eu uso uma quantidade muito pequena, eu adquiri uma outra balancinha chinesa de precisão, né? Não é essencial você ter essa não, aquela ali, ela funciona bem, essa aqui é um pouco mais precisa, eu estou gostando também, mas não é algo essencial. Uma balança comum já te dá ali o controle básico, é o suficiente, produzir por cerca de 8 anos só com essa balança também. A partir daí, os equipamentos que a gente precisa para controlar a nossa gravidade original, que é a densidade, basicamente, que nós temos ali de açúcar em relação ao mosto. E aí, gente, para fazer essa medição, ele vai servir para quê? Para saber se eu cheguei no perfil da cerveja. É essencial saber isso? Usando softwares, e eu vou mostrar aqui o uso do software livre, acho que é melhor mostrar o software livre que todo mundo pode adquirir, pode utilizar. Usando um software para a gente fazer o desenho da nossa receita, ou comprando uma receita pronta, que as brew shops, né, as lojas de cerveja, onde vende os ingredientes cervejeiros, muitas delas vendem a receita pronta. Então você chega lá e fala, eu quero uma receita de uma cerveja tal. O cara monta para você lá, ou já tem kit para ela. Então você já vem com tudo moído dentro dessa receita. Fazendo ali dentro do passo a passo básico, que a gente vai mostrar aqui já na produção, na prática, fazendo dessa forma, provavelmente você vai ter uma boa cerveja. O controle a partir de um densímetro para medir a densidade, ele vai ser mais específico, né? Bom, gente, o densímetro eu utilizo ele então com uma proveta. Aqui é uma proveta de plástico, vem dentro do kit. A gente coloca então, enche aqui de cerveja, né, com o mosto, e eu coloco ele aqui dentro, e aí ele vai variar aqui, né, de acordo com a densidade. Então, esse uso do densímetro, ele pode ser dispensável por um outro equipamento. Qual que é o problema do densímetro que os cervejeiros caseiros reclamam? Eu tenho que utilizar aqui uma quantidade de cerveja. Então vai quase um copinho de cerveja aqui, aí o pessoal reclama para isso. Com isso descobriu-se um outro equipamento que mede através da refração. É o refratômetro. Então é esse equipamento aqui. Então ele tem aqui um visorzinho, né? A gente pode colocar o olho aqui, pinga só uma gotinha do mosto aqui em cima, né? E a partir daí eu fecho e faço a leitura na luz. É bastante preciso, tá? O único problema dele é quando a gente já faz a medida final. Eu preciso medir a densidade no início, que é a densidade original, para saber o tanto que as leveduras comeram ali do açúcar e transformaram em álcool, né? O tanto que as leveduras vão trabalhar na fermentação. E aí eu faço uma medição no final. É necessário fazer isso? Como eu disse, não. Não é necessário. Eu não vou ter a certeza de qual o volume de álcool, percentual alcoólico no final. Quando eu meço no início e no final, a diferença de um com o outro é o teor alcoólico da cerveja.
Então a gente tem cálculos que fazem isso, a gente tem várias ferramentas na internet, online, que a gente pode utilizar, e nos softwares também tem essas ferramentas para fazer esse cálculo. Mas é necessário? Não. Eu sei mais ou menos o perfil pelo desenho que eu fiz, eu não vou ter a exatidão do teor alcoólico, mas acaba que eu sei que está mais ou menos ali. Se é 4,5, vai estar entre 4,5, 4,3, 4,8, geralmente vai estar aí. A gente passa às vezes, passa. Às vezes a gente está esperando uma cerveja de 4,5 e ela está com 5 e pouco, tá? Mas para isso é importante você conseguir medir, né? Eu gosto muito disso porque eu sei exatamente o perfil, eu fico mais tranquilo. Mas no início eu não tinha nenhum desses equipamentos, eu fazia no escuro e funcionava muito bem, até que eu adquiri o refratômetro primeiro, depois o meu primo me deu o densímetro. Então a gente vai trabalhando aí aos poucos, né, adquirindo os nossos equipamentos e isso resolve o nosso problema, tá? Necessário é? Não. Então eu já falei sobre isso, a gente pode avançar então. Por fim, gente, nós temos aqui alguns equipamentos para o invase, né? E para fermentação. Eu vou mostrar da fermentação primeiro. A gente vai precisar então do fermentador, eu uso galão. Existem essas rolhas aqui de silicone, onde eu vou colocar então aqui no galão, né? Então eu desço ela toda aqui, não vou colocar ela toda agora não, mas só para vocês entenderem. E aqui eu coloco um outro equipamento que ele serve simplesmente para deixar o gás carbônico, que é um subproduto da fermentação, então enquanto a levedura está transformando o açúcar, né, em álcool, ele libera CO2. Então eu preciso liberar, porque senão eu vou gerando pressão aqui dentro desse galão, ele vai explodir, né? Se ele tivesse todo fechado. Se ele estiver aberto, qual o problema? Contaminação. As substâncias do ar podem contaminar a minha cerveja e vai azedar a cerveja. Então eu tenho que evitar isso. Para isso, a gente usa um outro aparelhinho muito básico, muito simples, que resolve o nosso problema. Também é barato e que pode ser feito também de uma forma improvisada, tá? Mas deixa eu pegar um aqui para vocês. Existem então alguns tipos de airlock, né? Eu pego ele aqui, esse aqui é de 3 peças, então eu tenho uma peça plástica aqui com um tubo interno, né? Eu coloco uma segunda peça que encaixa aqui, né? Eu vou colocar ali um pouco de água até a metade e tampo. A tampa tem pequenos furinhos aqui laterais e esses furinhos então deixa sair o oxigênio. Então vou mostrar aqui com a água só para vocês entenderem. Coloquei então aqui a água até a metade. O que vai acontecer? Eu tampo, coloco ele dentro da minha rolha de silicone e a partir daqui o ar que vem, né, o gás carbônico que está saindo por aqui, ele vai sair, vai borbulhar e aí ele borbulha e a água não deixa entrar oxigênio para não deixar oxidar a nossa cerveja. Esse é um processo de controle básico, né, que a gente faz toda a fermentação aí com o controle desse equipamento. E por fim, já no invase, eu enchi a garrafa, eu vou precisar então de tampinhas. As tampinhas, elas vêm abertas, né? Deixa eu mostrar aqui uma tampinha específica para vocês. A tampinha vem então aberta, essa aqui. Então a bordinha dela aí está aberta. A gente vai colocar ela na garrafa e vamos precisar aqui de um arrolhador para prensar ela. O arrolhador, então, esse nós precisamos adquirir. Esse não tem jeito. Tem outros tipos de arrolhador. Esse aqui é um deles. Eu coloco a garrafa aqui, né? E com esse braço aqui,
eu prenso a tampinha. Eu vou mostrar esse processo na hora do invase, vou mostrar tudo isso para vocês com detalhes melhores. Bom, esse é o equipamento básico. Fora isso aqui, podem me perguntar apenas a questão de: Luiz, eu preciso mesmo comprar esse caldeirão cervejeiro? Não. Já falei isso também, que é possível no início do nosso vídeo aí na introdução, que é possível a gente fazer cerveja com equipamento só de cozinha. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que mostra isso, como fazer cerveja sem equipamentos. É um vídeo curto aí, mostrando passo a passo como fazer sem equipamento. Uma panela grande, né? A gente usando aí uma panela grande, é possível. Essas panelas aqui eu adquiri para quando eu fazia no método que eu falava que era o tradicional, né? Eu usava para fazer o aquecimento da água enquanto eu estava fazendo a mostura. Eu aquecia a água que iria ser a água para fazer a lavagem dos grãos no final. Nesse caso, gente, eu vou adicionar água na panela. Da mesma forma, vou jogar os grãos aqui, mas depois eu vou precisar tirar a água daqui, o mosto, né, daqui. E como que eu vou fazer isso? Pode ser com o método de um saco, né, o Brew in a Bag, que é muito mais fácil. Se você o tecido, o método de tecido voal é muito barato. Então vocês podem fazer um saco ali mesmo e depois só suspende. Aí é muito fácil de fazer. Ou vocês podem depois ir peneirando. Vai tirando e passando por uma peneira, passando o líquido, né, com uma concha. Vocês podem ir passando ele dentro de uma peneira, vai tirando, vai jogando o que já passou, né? O bagaço do grão, vai tirando. Então é o mesmo processo. Então quando eu tiro a cerveja, o moço ali quente, né? Quando ele sai quente, a hora que a gente termina a mostura, eu levo para o caldeirão, faço a fervura, então ele vai sair a mais de 100 graus, né? Então está muito quente. O ideal é fazer com que ele resfrie rapidamente para não ficar em contato com o ambiente, evitar a contaminação, então a gente resfriar. Para isso, gente, é possível, por exemplo, você passar ele para o fermentador e deixar ele de um dia para o outro esfriando? É possível. Eu ainda não vou inocular o fermento, eu deixo de um dia para outro. Existem cervejeiros que já estão fazendo dessa forma para evitar ter um equipamento a mais, que é esse equipamento aqui, ó. O chiller, essa serpentina, né, que a gente pode fazer aí com alumínio ou com cobre. O meu eu fiz com cobre, então eu comprei a barra de cobre e dobrei ela. Como? Um barrilzinho de Heineken, né? Pode ser uma panela também. Eu fiz o meu de 2 vezes. Primeiro eu enrolei no barrilzinho de Heineken e depois eu enrolei ele numa panela maior que coubesse dentro do meu caldeirão. Então eu medi pelo caldeirão. Então ele tem 2 etapas. A água, ela entra então por via, né, de uma mangueira. Ela entra numa extremidade e sai na outra extremidade. Então eu vou tirar a água da torneira. Ela vai circular dentro dessa serpentina, que a gente chama de chiller. Ela passa então ali captando a temperatura do mosto e joga essa água quase que fervendo no seu ralo. Eu uso aqui até para aproveitar, para não desperdiçar muita água, eu uso ela na máquina de lavar, né? Então a máquina, eu sei que ela pode ir com água quente, então eu já coloco essa água quente para utilizar depois na lavagem de roupa, né? Então essa é uma possibilidade que a gente tem. Então tá aí, o chiller é para isso. Para quem faz pequenas quantidades, é muito mais prático, muito mais tranquilo eu utilizar uma bacia. O caldeirão, ele já cabe aqui, o próprio caldeirão, eu já coloco ele dentro da bacia, né? Comprar uma bacia plástica grande, eu encho de água e posso usar aqui garrafinhas PET também com gelo, fazer o gelo e usar, resfria no mesmo tempo. O ideal, e o meu chiller faz isso, é a gente resfriar o mosto o mais rápido possível, geralmente até 30 minutos seria o mais indicado aí na literatura. O meu está resfriando entre 20 e 25 minutos, depende também da temperatura ambiente. Em dias mais frios resfria mais rápido, né? Porque a água está numa temperatura mais baixa na hora de circular lá por dentro. Então é totalmente seguro a produção em casa.
Vocês vão ver que a hora que a gente for falar sobre a sanitização, a higiene que a gente tem, né, e fazendo a esterilização aí de tudo que a gente usa, vocês vão entender bem o que acontece nesse processo e ver que é um processo muito simples, mas muito bacana da gente fazer. Então vamos lá agora então para a nossa produção, vamos para a prática, ver como que a coisa acontece, que é isso aqui que é o principal ponto da nossa oficina. Então agora começa a parte principal, a parte bacana do processo. Vamos lá, gente!